Boa tarde a todos. Primeiro anúncio da nossa federação, União Brasil, num tema muito importante para o Brasil. Todo o nosso conjunto de parlamentares, senadores, executiva do PP, executiva da União, eu vou fazer esse anúncio que a gente, com muito cuidado, elaborou. Em seguida, a gente vai abrir a palavra a vocês, vou abrir ao Ciro para ele fazer uma fala e, em seguida, a imprensa. Contas públicas não é só criar impostos, é cortar desperdícios urgente. A escalada de desequilíbrio fiscal criada pelo atual governo entrou numa rota sem saída. A cada novo rombo no orçamento, o governo sobrecarrega a sociedade e os que mais produzem com impostos. Depois gasta mais e volta com mais impostos. E esse ciclo de taxação sem fim só aumenta e o Brasil real só perde. Ninguém ganha com um governo pesado, oneroso e pantagruélico. Só perde. Que é incapaz de oferecer serviços mínimos que a sociedade espera e que, ao mesmo tempo, custa cada vez mais e entrega cada vez menos ao cidadão. Taxar não pode e não será nunca a saída. É preciso cortar despesas. Ao invés de ostentar luxos sustentados pelo combalido bolso dos brasileiros, o governo deveria ser o primeiro a dar exemplo de austeridade. Nosso percentual de arrecadação em relação ao PIB supera a média do G7. As maiores economias do mundo arrecadam menos e oferecem muito mais a seu povo. Se o governo não assumir sua parte e apresentar propostas reais de enxugar essa máquina pesada e pouco eficiente, nós não vamos aceitar entregar essas contas ao brasileiro. O aumento de imposto, como regra, destrói o incentivo para produzir, encarece o custo de produção, afasta investimentos e adia a criação de empregos. Imposto demais é veneno, não é remédio. Por tudo isso, os presidentes da União Progressistas e seus líderes anunciam que irão reunir as bancadas do Senado e da Câmara para decidir fechar a questão contra qualquer proposta de aumento de impostos que não venha acompanhado de uma vigorosa e crível lista de cortes e desperdícios na coluna de despesas. É preciso entender que não são duas e apenas uma coluna do orçamento, receita e despesa. Só aceitaremos examinar qualquer discussão fiscal se a coluna de despesas estiver no centro do debate. Pelo bem do Brasil, pelo bem dos brasileiros. Obrigado. Bem, minhas senhoras, meus senhores, agradeço muito a presença de todos, em especial da presença narcissa dos nossos deputados e senadores da União Progressista. E eu acho que o ponto básico desse anúncio que foi feito aqui pelo presidente Rueda é que este anúncio não é contra o governo, mas sim em favor da sociedade brasileira. Isso é o mais importante. Nós nunca, e que se deixe bem claro, isso já foi comunicado ao próprio governo, nos furtaremos de sentar com o governo, como já sentamos aqui com o ministro Haddad, que eu tenho consideração por ele, acho uma pessoa muito bem intencionada, mas divirjo radicalmente do nosso movimento econômico atual, para ver a atual situação das contas públicas do nosso país. O que falta a esse país hoje, ao governo, é transparência, previsibilidade e competência para gerir esse atual momento que o país se encontra. Então, fiquem com toda certeza, que a União Progressista jamais se furtará a ajudar o governo, ao país, se isso for uma coisa positiva para o Brasil. Mas isso aqui, o que está acontecendo hoje, aqui nesse atual momento, é que nós vamos agora traçar um limite. Como diz na minha terra, no meu Piauí, uma risca de giz no chão, de quem é contra e quem é a favor de aumentar impostos no nosso país. Quem é contra ou é a favor de trazer previsibilidade
e uma gestão eficiente para os recursos do país. Esse é o nosso anúncio. Agradeço a presença de todos. Pode ter toda a certeza que assim que se finalizar o processo de se fazer o estatuto e a aprovação do nosso estatuto e nossas convenções, eu vou defender, eu não sei qual a posição do presidente Rueda, que essa seja a primeira discussão da federação, se nós iremos proibir qualquer membro de partido de fazer parte deste governo. É uma discussão que é a proposta do progressista. Nós vamos reunir as bancadas agora, nós não estamos falando em nome da bancada, mas se há de convir pela quantidade de parlamentares que hoje estão nos acompanhando, nós não vamos ter dificuldade nesse fechamento. Uma das coisas que mais nós defendemos aqui é que é chegado o momento dos três poderes. Os três, não é só o executivo, mas sim o legislativo e principalmente o judiciário darem a sua contribuição e cortarem as suas despesas. Pode ser. Olha, nós não furtaremos a sentar e até apresentarmos essas propostas. Nós temos pessoas capacitadas nos dois partidos para fazerem essa análise, mas quem foi eleito foi o presidente Lula. Quem tem que gerir, quem tem que apresentar essas propostas é ele. Mas nós não nos furtaremos para sentar para discutir essas propostas. Não tenha dúvida, nós temos cobrando lá na CCJ, é chegado o momento, nós cobramos outro dia, até numa fala de um senador do Partido dos Trabalhadores, que de uma vez por todas o Congresso priorize e vote de uma vez por todas a questão do supersalário no nosso país. Responde agora. Eu não vi. Repete aí. Evolução da MP. Ah, com certeza. Não tenha dúvida. Toda medida que não vier acompanhada de corte de despesa, a gente não vai nem discutir. Eu não cheguei a ver a medida provisória ainda. Ela não chegou ainda. Mas houve reuniões, mas ela não chegou ainda. O fato é que esse fechamento da federação é em torno de retaliação a qualquer aumento de tributo. O que a gente quer discutir é um Estado eficiente e todo mundo vai ter que cortar na carne, judiciário, legislativo e executivo. E o executivo é que tem que caminhar essa proposta. Tá bom, gente? Muito obrigado. Obrigado.